No jogo dos 7 erros do Lean Manufacturing, a liderança ou a falta dela é a causa número 2 do fracasso na sua organização. Por que a maioria das empresas falha antes mesmo de começar? Nos diversos fóruns de discussão sobre Lean Manufacturing, todo mundo ama falar sobre os benefícios do Lean. O Lean vai transformar a sua empresa, o Lean vai reduzir custos, o Lean vai resolver todos os seus problemas. Mas aí você olha para os números e descobre que 70% das iniciativas Lean falham. 70%. Agora, se o Lean é tão incrível, por que tanta empresa fracassa? Vou te contar o segredo. Não é culpa dos funcionários, não é culpa das ferramentas. O culpado número 1 é a liderança. Hoje vamos falar sobre o que acontece quando os líderes não estão realmente comprometidos com o Lean. Porque se a liderança não abraçar o Lean de verdade, o que acontece? Isso mesmo, nada. Ou pior, tudo fica ainda mais confuso. Se por um lado, durante o seu lançamento, a alta liderança, CEOs, diretores, eles investem tempo em comunicação, discursos, inclusão do slogan, excelência operacional, menções em reuniões gerenciais. Por outro lado, esta mesma liderança não participa do dia a dia, dos treinamentos, dos gembas, das reuniões, dos projetos. E não estou falando de ficar enfiado numa sala por 2 horas. Estou falando de comprometimento de tempo, recursos, principalmente visão e direcionamento. Em outras palavras, você, líder, deixa o seu time participar das atividades? Você cria um espaço na agenda deles para que eles aprendam e implementem? Quantas vezes você esteve na área gargalo na última semana ou no último mês? Qual a última vez que esteve na sala ou na área de treinamento enquanto eles estavam ali fazendo uma atividade? Quais os principais projetos você está acompanhando o progresso e ajudando a destravar os obstáculos? Quais os novos projetos que você, líder, propôs? Para o Lean chegar ao final deste ano melhor do que terminou o ano anterior, o que precisa ser feito da sua parte? Uma das diferenças que gosto de envolvimento e engajamento é que normalmente envolvimento é passivo, diz respeito a participar. Em outras palavras, somente estar presente. Por exemplo, o Enzo participou do treinamento, então ele está envolvido. Ou o Lucas viu um problema, sugeriu uma melhoria, então o Lucas está envolvido. Já engajamento diz respeito à execução, comprometimento com a entrega. Após o treinamento, a Ana aplicou o conhecimento e já desenvolveu 3 projetos. Ou a Michelle não apenas cumpriu a meta desse ano, como superou em 20%. Você, líder, está envolvido ou engajado? Você está construindo uma equipe envolvida ou engajada? Agora, quer saber o que acontece na maioria dos bastidores? Nada. Nenhum líder realmente muda o seu comportamento. Nenhum gestor participa. Nenhum diretor pisa no chão de fábrica. Aqueles que, após alguns meses, falam de Lean Manufacturing, o fazem da boca para fora, ainda céticos, emburrados e frustrados. O resultado? Frustração geral, resistência e o link só existe no PowerPoint. Se você está implementando o Lean e não quer que ele morra em poucos meses, preste atenção nestes 3 erros fatais da liderança. 1, os líderes que apoiam, mas não participam. 2, a falta de visão e alinhamento. 3, o Lean tratado como um projeto temporário. Vamos destrinchar um pouco isso. Primeiro, os líderes que apoiam, mas não participam. Começando com a frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois é, no Lean isso não funciona. Para ser honesto, eu nunca vi funcionar nem na vida e nem nos negócios. Se os líderes não participam ativamente do Lean, lembra daquele engajamento que a gente acabou de falar? Visitando o chão de fábrica, ouvindo os funcionários e realmente aplicando as mudanças, ninguém mais vai levar isso a sério. Em uma fábrica que trabalhei, o problema número 1 da manufatura estava relacionado ao plano de produção. Mas qualquer semelhança é mera coincidência, combinado? Dia após dia, o plano era produzir uma quantidade X sem ter ou sem saber se teria os materiais necessários. Ou pior, mesmo sabendo que não teria os insumos, ainda mantinha-se o plano de produção. Propus e organizei uma reunião praticamente diária com o aval do VP Manufacturing, com um convite, inclusive partindo do e-mail dele, envolvendo os VPs de compra, engenharia, planejamento.
Agora, sabe quantas vezes esse VP Manufacturing participou da reunião? 0. Vai que eu estou te vendo. Isso não funciona. Segundo, a falta de visão e alinhamento. Um dia, um diretor quer reduzir estoques, no outro, um gerente quer aumentar a produção. No fim, ninguém sabe qual que é a verdadeira meta do Lean. E sem clareza, o Lean vira um bate-cabeça corporativo. Se a liderança não define metas claras, alinhadas, o Lean vira um monte de ideias jogadas ao vento. Você se lembra dessa figura tradicional que representa o sistema Lean, onde a água normalmente são os excessos e as rochas os problemas escondidos? O que é um barco? O que ele está fazendo ali? Para onde que ele está indo? O barco, componente principal desse sistema, é a sua empresa, que saiu de um ponto A em direção a um ponto B. Agora, que pontos são esses? É papel da liderança não apenas traçar as rotas, mas visualizar como e onde querem que esse barco esteja nas próximas viagens. Terceiro, o Lean tratado como um projeto temporário. Muitas empresas tratam o Lean como se fosse uma moda passageira. Vamos fazer o Lean esse ano e aí a gente vê no que dá. O Lean não é um projeto com começo e fim. O Lean é uma filosofia de longo prazo. Um dos conceitos do WCM que mais gosto são as abordagens reativa e proativa. O início é sempre reativo, você simplesmente reage aos problemas e aos acontecimentos. Voltando no exemplo do barco, se tem água entrando nesse barco, você tira a água de dentro do barco o mais rápido possível. Eu confesso, a gente bate muito a cabeça até perceber que existe um furo no barco. Faz aquele monte de projetos como tirar a água do barco mais rápido, até que em algum momento nos deparamos com a causa raiz, tem um furo. E após tapar o furo, agora sim fica mais eficaz tirar a água, já que não tem mais água entrando. O ponto que me intriga nisso tudo é que no WCM sempre esteve escrito que seriam necessários pelo menos 5 anos para criar um sistema reativo que fosse robusto e outros 5 para amadurecer um sistema proativo. Compete a você, líder, entender essa dinâmica, o longo caminho pela frente e não deixar o barco afundar. E quais seriam então soluções práticas para o problema da liderança? Se você quer que o Lean funcione, a liderança precisa estar totalmente comprometida. Como? 3 coisas essenciais: Gemba, estratégia e sistema. Primeiro, líderes precisam ir para o Gemba. Se você nunca ouviu essa palavra, é uma palavra japonesa que significa onde as coisas acontecem. Quer saber onde está o problema da sua empresa? Sai do escritório, o famoso tira a bunda da cadeira. Vá para o chão de fábrica, converse com os funcionários, veja os desafios na prática. Se as lideranças não pisam na operação, como eles podem querer melhorá-la? Eu vou usar o termo intencionalidade para simplificar como você deve fazer um Gemba bem feito. Seja intencional quando for ao Gemba. Não vá turistar na planta, não vai fazer uma ronda. Mantenha uma rotina e aborde as pessoas. Segundo, defina metas claras e conectadas à estratégia da empresa. Se o Lean não tem uma direção clara, cada gerente vai puxar para um lado. E o resultado? Um caos total. Então, defina metas específicas. Além daquelas metas tradicionais de reduzir desperdícios, aumentar a eficiência, melhorar a qualidade dos serviços, trabalhe para desdobrar essas metas para cada time. Eu sei, isso dá trabalho, envolve muitos dados, talvez IT, sistemas, mas quanto mais o menor nível de liderança estiver ciente da contribuição do time deles, mais forte e mais robusta será a sua manufatura. Uma outra empresa que trabalhei decidiu colocar um foco específico em determinado ano na redução de refugos. O CEO, no início do ano, deu uma direção geral de que deveríamos reduzir 80% dos refugos. No dia seguinte, toda a empresa só falava nisso. Na reunião do time de manufatura, fiz alguns questionamentos básicos, dos quais eu já sabia a resposta. Coisas simples, do tipo: quais áreas que mais contribuem para a geração de refugo? Nós temos uma lista A, B, C dos materiais? Sabemos as macrocausas desses refugos? Essas perguntas fazem sentido para você? A sua empresa ou seu time teriam as respostas para essas perguntas também? Líder,
O seu papel é direcionar. Por outro lado, se você é um team leader ou encarregado lá na base e está ouvindo este relato, você tem duas possibilidades: concordar com o que estou falando, ficar parado e esperar alguém vir até você e dizer o que você tem que fazer. Ou, baseado na informação macro de redução de X%, usar o conhecimento que tem da sua área, ou, preferencialmente, os dados que já tem em mãos, e procurar oportunidades na sua área de mostrar a sua liderança, como você e seu time irão contribuir. Sim, isso é uma via de mão dupla. Eu já visitei mais de 200 fábricas ao redor do mundo, e menos de 5% fazem o trabalho da forma ideal, top-down e desdobrada que eu apontei. Então, se você está na base, use isso ao seu favor, não para se esconder, mas para mostrar o seu engajamento e proatividade. Terceiro, crie um sistema para sustentar o Lean a longo prazo. O Lean não pode depender de uma única pessoa. Se o diretor que iniciou o Lean sair da empresa e tudo volta ao estado anterior, alguma coisa está errada. Qual o segredo? Criar rituais, sistematizações que garantam que o Lean continue funcionando. Por exemplo, reuniões semanais, onde vocês revisam as melhorias, treinamentos contínuos para os novos funcionários, um programa de reconhecimento que aplica para quem aplica o Lean no dia a dia. Se o Lean não for parte da cultura, ele não desaparece com o tempo. Isso depende 100% da direção. Se o diretor de manufatura e RH não concordarem com o treinamento institucional para os novos funcionários, isso simplesmente nunca acontecerá. Então, aqui está o segredo. O Lean começa na liderança. Se os líderes não vivem o Lean, ninguém mais vai acreditar nele. Agora, deixa eu te perguntar. O que acontece quando a liderança está engajada, mas os funcionários ainda resistem? Sim, mesmo com bons líderes, muita gente ainda desconfia do Lean. E esse é exatamente o tema do nosso próximo vídeo. Por que a sua equipe odeia o Lean e como mudar isso? Importante. Você já sabe, se inscreva nesse canal, comenta aqui embaixo qual o seu nível de comprometimento com o Lean na sua empresa e eu espero te ver no próximo vídeo. Eu sou Leonardo Vieira, gerencio operações automotivas. Obrigado por assistir até aqui e espero agregar valor à sua jornada.